Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu falei com o Felipe Souto, que é CEO e fundador da Blox. A Blox, que é a mesma Blox que eu conversei há quase 5 anos atrás. Ele participou do episódio número 11 desse mesmo podcast que vocês estão ouvindo aqui. Uma conversa muito legal, porque a gente conseguiu olhar o que ele tinha lá de perspectiva, como é que ele estava começando lá a montar o negócio e como é que ele está hoje, praticamente 5 anos depois. Erros, acertos, pivotagens, diferenças, muito de regulamentação, o que é muito legal, que ele comenta que o business dele teve que ser ajustado e hoje está muito mais fácil, até pela regulamentação que foi implementada nesses 5 anos. Uma coisa muito legal da gente ver, saindo, como eu sempre comento, de sair da árvore e olhar a floresta. Então, assim, a gente vê algumas regulamentações vindo aqui e ali, mas quando você pega um período de 5 anos, você vê isso fácil. Então, assim, uma startup que está aí, está tokenizando, está usando blockchain, fez um fork de uma blockchain para utilizar. Então, assim, uma conversa muito legal, e com uma trajetória de um empreendedor que fez o negócio e que é muito transparente no que ele fala. É muito legal, acho que é um mega aprendizado para todo empreendedor do Brasil. Ele fala muito dos acertos, dos erros, como é que ele fez, o que ele fez, como é que ele decidiu em determinados momentos. Então, assim, é uma conversa muito transparente, muito aberta e que acho que traz um grande aprendizado para todo mundo que está empreendendo aí também. Tá bom? Então, com vocês, Felipe Souto. Olá, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Gustavo. Tudo ótimo. Felipe, eu estava vendo aqui a última vez que a gente conversou, tem 4 anos e meio, cara. Você fez o episódio número 11 das entrevistas, mesmo. Então, assim, cara, nós já estamos no 200, esse deve ser o 234, se não me engano. Então, assim, muita água passou debaixo dessa ponte. Eu imagino que você na Blox também deve ter passado muita coisa aí, muitas mudanças que a gente vai tentar aqui nesse período aí de quase 1 hora, aí, pegar tudo e pegar um pouquinho dessa experiência e o ponto que vocês estão hoje, pivotagem. Acho que é interessante quando eu pego assim, que nem você, que já tem essa história inteira, que a gente tem um episódio lá atrás, que eu vou deixar o link aqui até para quem quiser ir e ver como é que era as perspectivas. Só não pode reparar que eu tinha mais cabelo, né? Aquela coisa toda. O meu provavelmente também não era, o meu não era tão branco também, né? Essas coisas o pessoal tem que relevar. Mas assim, a ideia é legal ver essa trajetória de empreendedorismo, que em geral a gente acaba focando muito no momento daquela coisa, e no final das contas o que vai é a trajetória, a consistência e essa monte de mudança que você tem que fazer, a experiência tua, que acho que agrega aí para todo mundo. Então acho que vamos começar um pouco, Felipe, contando um pouquinho aí o que era a Blox lá, quando a gente falou lá atrás, tal, e o que ela é hoje, um pouquinho dessa trajetória, e daí a gente começa a entrar um pouquinho mais detalhes, Claro. Não, incrível, cara. Acho que até para mim, eu fui antes da gente bater o papo aqui, dar uma olhada, geral ali até no que a gente conversou, e é bem interessante como as coisas evoluíram, naturalmente com alguns ajustes ou não, mas nosso posicionamento e forma de pensar ele não mudou muito de lá para cá, eu diria que naquele momento, se eu não me engano, ali em fevereiro de 2020, nós não tínhamos todas as peças na mesa. E quando eu digo nós, eu falo o mercado como um todo, E de que peças a gente está falando, Quando a gente fala de um ambiente que é o ambiente do mercado de capitais junto à inovação, que é onde a gente atua, No fim, a Blox hoje se posiciona como uma plataforma de Capital Market as a Service, atendendo end-to-end o sell-side e o buy-side. Então, o dono do deal e o dono do dinheiro, como eu costumo dizer. Mas esse posicionamento, essa atuação hoje, desta maneira, ela só se torna possível por alguns fatores. Primeiro fator é tecnologia. Não que há 4 anos atrás não tivéssemos tecnologia, mas a adoção e a aceitação de algumas ferramentas, principalmente o uso do blockchain, olhando para o futuro, etc., não era tão claro. Se hoje a gente ainda tem algumas dúvidas no quesito Drex, para onde vai, etc., naquele momento as nuvens eram bastante densas. Mas um outro fator que sabíamos que deveria andar, mas não tão rápido como andou, é o fator regulatório. Veja você que todo esse novo posicionamento do mercado de capitais
podemos aqui talvez envelopar num Open Capital Markets, né? Todo esse conceito, né, de um mercado de capitais mais digital, mais rápido, mais célere, ele precisa de tecnologia, mas ele precisa de regulação. E naquele momento, nós estávamos já olhando para o futuro, mas tínhamos apenas uma regulação, uma autorização da CVM para poder atuar, que era a autorização de equity crowdfunding. Naquela época, Gustavo, nem era a resolução 88, ainda era a instrução normativa 588, que tinha limites de 5 milhões de reais, hoje são 15, etc. Então, um posicionamento como uma plataforma que atua ligando, né, através de tecnologia e regulatório, o sell-side e o buy-side, sempre foi o mesmo. O que é que mudou? Mudou que nós fomos adicionando ao grupo outras licenças que nos possibilitassem fazer emissões de outros tipos de papel. Então, hoje, além da 88, né, da CVM, que é a de crowdfunding, que nos limita até 15 milhões de reais por emissão, nós temos dentro do grupo uma securitizadora para fazer emissões de CRI, CRA, debênture financeira, CR. Temos uma gestora de recursos, não a gestora ativa, mas uma gestora as a service, para viabilizar estruturas, né, de fundos, caso necessário. E, por fim, autorização para atuar como distribuidor / coordenador de ofertas públicas, que é a resolução CVM 161. Olha só, olha que coisa interessante. Todas essas letrinhas e números que eu trouxe aqui, eles entraram em vigor em 2022. Perdão, eles foram publicados em 22 e entraram em vigor em 2023. Então, ali em 2020, a gente estava num posicionamento meio que preciso testar as águas, vou com o que eu tenho, né? Eu vou ali com o meu barquinho pequeno, né? O que eu tenho, e vou aguardar o momento certo para virar a chave e ir para navegar os mares, né? Que são mares maiores. E é o que hoje a gente vem fazendo. Naturalmente, isso muda o perfil do investidor que hoje olha, né, as nossas operações, que naquele momento era 100% investidor individual, ainda que qualificado, mas hoje eu diria que 95% são os investidores institucionais, entenda-se gestores de fundos estruturados, FDIC, FIP, FII, FIAGRO, para comprar os papéis que se encaixam, né, dentro da sua tese. Então, bastante mudança. Sim, é muita mudança e até esse foco desses investidores individuais aí menores, de uma ideia mais de crowdfunding, de ligar os negócios, na verdade, você acabou entrando agora num cenário muito mais de fazer coisas grandes para viabilizar coisas para institucionais, né? E aí vem uma pergunta que fica assim, qual o diferencial que você tem em relação, porque quando a gente vai falar de vender produtos para institucionais, já tem uma gama de empresas que fazem isso, vamos dizer assim, né? Qual o diferencial que você traz nisso? Muito bom, cara. Primeiro que quando a gente olha, né, tem diversas companhias, né, que atuam, os IBs, né, desde os maiores, Itaú BBA, XP IB, BTG, BBI, até BR Partners, né, que é um player independente listado, até boutiques, né, menores, etc. Eu diria que, primeiro, a gente precisa tentar entender aqui, explorar, né, Gustavo, o tamanho do mercado. O mercado de capitais brasileiro, ele é muito pequeno. E eu não estou falando aqui. Se quando a gente olha para o mercado bancário / financeiro, 77% de todo o empréstimo que é feito hoje está concentrado dentro dos grandes bancos, quando a gente vai para o mercado de capitais, é muito mais concentrado. Então, eu diria até que as empresas, os players que estão emitindo papéis no mercado de capitais, é um addressable market atualmente, né, bastante pequeno, bastante reduzido. O que acontece, né, no fim, como diferencial, né, na linha do que você perguntou? O nosso público, em que pese sejam operações maiores, o nosso maior é um ticket médio de 30 milhões de reais por deal, o que ainda se encaixa dentro do small middle market. Então, ele ainda se encaixa dentro daquelas empresas que não têm um balanço auditado, que não têm
tanto conhecimento, que estão nos rincões do Brasil, né? É um produtor rural local, é um empreendedor imobiliário regional, é um empresário de uma rede de logística, supermercado, etc., também localizado, né, fora dos grandes eixos. E por que ele tem uma dificuldade, né, de acessar o mercado? Primeiro ponto, esse empresário ele precisa de um education. Ele sempre... E veja que eu não estou falando de seu Zé da barraca de cachorro-quente. Falando de um cara que fatura 1,5 bi, né, ano, né, etc. Mas ele vê o mercado de capitais como aquele mar sangrento que só, pegar o exemplo aqui de mercado imobiliário, que só MRV, Gafisa, Cirela podem emitir papéis. Então, esse universo, né, de uma emissão de um CRI de 15 milhões, 18 milhões, 20 milhões, 25 milhões para financiar um determinado empreendimento, né, regional, é muito novo. E por que é novo? Casa com aquela história da regulação. O custo regulatório, né, a normativa que era a instrução normativa 476, né, que restringia bastante o acesso, né, a emissões, justamente por ter exigências burocráticas, por exemplo, parecer de auditor independente, empresa precisava ser SA, precisava ter tanto de histórico, etc, etc. A nova regulação, que é a resolução CVM 160, ela criou, olha que coisa interessante, ela criou algo chamado rito automático. O crowdfunding é a oferta pública com dispensa de registro. A CVM criou outra camada, que é o rito automático, e aí você tem a oferta para o público em geral. Isso baixou a barreira regulatória e, além disso, da gente ter, né, essas autorizações, a tecnologia é que vem para poder facilitar. Afinal de contas, ainda é um processo muito analógico, burocrático, etc. Então, através da plataforma, esse sell-side, né, que está ali assessorando, atendendo o deal, ele tem uma jornada digital para facilitar esse processo que leva um time, que tem, né, hoje um time to market muito grande. Para te dar um dado aqui interessante, ó, um deal, né, um CRI, um CRA, né, etc., hoje, em média, leva em torno de 120 dias, um pouco mais, do início ao fim, para fazer a liquidação. Ora, a depender do tipo de empreendedor, de necessidade, o cara não sobrevive 6 meses. Quebrou antes. Então, reduzir esse indicador é o nosso principal desafio. E como a gente reduz? Tendo dados, né, uma plataforma, como comentei, end-to-end, que eu consigo fazer essa conexão um tanto quanto mais rápida. Se eu pudesse falar aqui objetivamente, né, eu gosto sempre, né, aí é um pouco meu cacoete de professor, né, gosto de dar ali um pouco de overview, mas de uma forma muito prática, cara, o que a gente está propondo é uma digitalização do processo de emissão no mercado de capitais, usando diversas infraestruturas. Muito similar ao que, sei lá, o iFood fez, substituindo a maneira, né, de você pedir comida, de você solicitar, não significa que a antiga, que era ligando no telefone, não funcionasse. Ela funciona, mas é apenas uma nova forma de fazer. E, no atual momento, eu entendo que ainda vai demorar um tempo para big deals, e aí eu me refiro a emissões de 300, 400, 500 milhões de reais, que ainda exige, né, um tete-a-tete, uma pessoalidade bastante grande, mas isso tende a vir aí chegando, né, para as operações menores. Tá bom. Uma dúvida que eu sempre coloco, assim, e até pelo meu histórico de banco e mercado de capitais também, há uma discussão muito grande no Brasil em relação ao mercado secundário no mercado de capitais do Brasil por conta dessa imensa customização que existe, né? Então, assim, cada debênture é uma única, então, assim, se a pessoa quiser pagar só dia 13 do mês ímpar, ela vai pagar só dia 13 do mês ímpar, né? Então, aquela customização, quando a gente vai para um processo que é o que você está propondo, de uma certa digitalização, automação, complica, né? Então, assim,
A minha pergunta aqui vai em dois lados, Felipe. Um é, você está vendo uma maior padronização desses títulos? Está indo nesse caminho? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o quanto a forma como esse mercado atua hoje te ajuda ou te atrapalha nessa digitalização que você está fazendo? Olha, eu acho que sim, a padronização ela é necessária, e talvez seja uma ilusão, né, pensarmos que a gente conseguirá, né, eu digo, o mercado como um todo, padronizar o que é impadronizável, né, com perdão aí da palavra, né? Cara, tem que começar de algum lugar. E da onde a gente começa? A gente tem que começar daquilo que, de fato, é repetível e escalável. Se a gente tem um CRI, exemplo, uma emissão de um CRI, que é lastreado em antecipação de aluguéis, isso é plain vanilla. Né? Esse papel, a estruturação desse papel e o laço dele, a forma de você fazer Até os pagamentos são mensais, recorrentes, né? Exato, é meio que padrão. Agora, poxa, vamos fazer aqui um CRI, como o da Redditor, né, que saiu, inclusive, super polêmico, né? Um CRI que vai antecipar, um CRI da Redditor, que é antecipação do próprio aluguel que ela mesmo paga. Porra, aí já é um negócio mais complicado, né? Difícil de padronizar. Mas eu entendo que o mercado como um todo está caminhando para uma maior padronização. De novo, a CVM fez um excelente trabalho nesse sentido, onde ela mesma sugeriu padrões. Se você olha para a 160, né, da CVM, ela tem ali os seus anexos e ela tem nesses anexos ela tem modelos de formulário, modelos de formulário, modelo de prospecto. Ela trouxe, né, uma maior padronização, o próprio regulador, né, propôs isso. Com essa estrutura, né, mais padronizada, aí sim a gente consegue ou conseguirá, né, ter uma lógica de tokens ou smart contracts mais programáveis. Inclusive, essa é uma agenda que a B-Token, né, que a gente faz parte e está fomentando bem o trabalho, né, ela vem conduzindo, vem tendo ali discussões e trocas de ideias nessa direção. Mas eu diria que, tirando esse mundo ideal, que é ter uma maior padronização para negócios que se propõem a ser mais escaláveis, a tecnologia também tem ajudado muito, né? Assim, a inteligência artificial no quesito compreensão e adaptação pode ser muito utilizada para suprir esse gap, porque o robô, né, se bem treinado e com conhecimento daquilo que faz, ele pode manter uma certa customização sem perder a escala e a automação do negócio. Então, eu entendo que o mercado vai caminhar nessa direção. Entendi. A tecnologia ajuda a deixar o negócio menos padronizável, mas ao mesmo tempo escalável nesse sentido, né? Então, acho que é um pouco dessa ideia e faz sentido mesmo. E vai nos dois lados, mais padronização e mais tecnologia, e a gente vai tocando isso daí. Felipe, eu queria que você contasse um pouquinho agora dos casos de sucesso aí que você teve nesses últimos 5 anos, né? Quais foram, sei lá, os 2 ou 3 principais casos que você considera que foram um sucesso na plataforma nos últimos anos? Pô, excelente. Ali, a gente, como falamos bem, né, a gente trabalhou como somente emitindo via 88 durante muito tempo, né? Em verdade, como comentamos, né, todo esse movimento começa em 2023, né, que a gente acelera. Então, se a gente for olhar de trás para frente, eu tenho um bom case de sucesso aqui, que foi o menor CRI do Brasil emitido. Nós fomos a primeira player, né, a fazer a emissão. Normalmente a gente comemora, se vê o mercado comemorar os maiores, né? Eu comemorei o menor. Por quê? Porque foi uma quebra de paradigma, foi um CRI de R$1.050.000, onde a gente usou, né, toda a esteira lógica, né, de ter um processo um pouquinho mais digital, um pouco mais digital, com o uso, né, de blockchain, algoritmos, etc., para que a gente conseguisse, de fato, colocar esse negócio na rua de uma maneira mais célere. Esse é um case. Outros cases que eu acho que são bem interessantes
são cases onde nós, ainda como crowdfunding, nós emulamos algumas estruturas convencionais. A palavra não é simular, é emular. Então, poxa, onde a gente foi validando, de fato, diversas teses, apetites e modelos. Exemplo, nós fizemos uma operação aqui onde nós estruturamos, né, um veículo, esse veículo que emulava uma espécie de fundo de participação, né, um veículo, uma SPE. Essa SPE captou investidores para comprar equipamentos de mineração de Bitcoin que estão alocados em Ohio, numa fazenda, e pagam aluguéis mês a mês para os investidores. Então, foi um MVP, né, uma estrutura naquele momento que hoje seria um token de recebível. Entende? Então, ao longo desse tempo, a gente veio, sem se preocupar tanto com o volume, né, das operações, a gente veio testando bastante modelos. Algo similar nós fizemos com vinho. Nós fizemos uma oferta com vinhos finos, onde os investidores são detentores de garrafas que estão no London City Bond, né, que é um warehouse em Londres, valorizando. Esse portfólio está rendendo 18 em dólar, né? Então, basicamente, ao longo do tempo, a gente veio criando essas teses, testando small e thinking big, né? Então, poxa, vamos se errar aqui, a gente erra pequeno, numa operação de 3 milhões, 4, 5, para, no momento apropriado, quando a regulação florescesse, a gente escalar e aí sim não ter, né, riscos, etc. Mas já trazendo mais para o tempo presente, né? Ou seja, já com essas evoluções, a gente tem aqui eu diria que seria um índice de sucesso, não especificamente, Gustavo, na linha final ali de liquidação, mas na automatização do processo de match de interesses entre o bolso institucional e o sell side, né, o deal. O nosso índice de assertividade hoje, do que a gente oferece para o usuário sell side, usuário buy side, que entra na plataforma e diz, ele vira um cadastrado, vira um usuário. Quem é esse usuário? Esse usuário é um gestor de fundo estruturado. Então, gestor de FDIC, de FIP, de FII, etc. Ele é a gestora XPTO, e essa gestora tem um perfil de alocação de CRI, high yield, só olha Grande São Paulo, loteamento, etc. Chegou um deal desse aqui na plataforma. O algoritmo faz esse match e o nosso índice de assertividade hoje é de 90%. Às vezes o deal pode não sair porque o cara não está no time, não tem dinheiro, acabou de alocar, etc. Mas é algo que a gente sempre pede o feedback para retroalimentar o algoritmo, se está assertivo ou não está. A gente tem um índice de assertividade bem interessante. Com uma página 2 vindo, né, no mercado como um todo, que é uma maior digitalização, com Drex, né, e todo o tema que certamente você acompanha bem de perto, a gente está bem animado de pegar todos esses pequenos testes e quick wins aqui que a gente veio tendo ao longo do tempo, e aí sim escalar para um outro patamar. Tá bom. A gente falou bastante de tecnologia aqui, já comentou de inteligência artificial, de blockchain, de algoritmos, etc. Especificamente uma coisa que eu acompanho mais de perto e vejo que é a parte da parte blockchain. Felipe, como é que você está usando? Para que você está usando? Você usa rede permissionária? Está usando rede não permissionária? Desenvolve um pouquinho isso para a gente. Claro, show de bola. Olha, a gente está, ao longo de todo o tempo, né, a gente não surfou, não quis né, entrar num hype de tokenizar por tokenizar, né? Uma espécie ali de ter, eu vou ter um token chaveirinho aqui, não faz muito sentido, né? Ou seja, até pelo meu background, né, que venho de corretora, né, antes de blocos, né, venho de corretora, mercado tradicional, a principal dor não está na digitalização do front, a principal dor está em você ter uma lógica, né, de programabilidade que facilite o back, que você não precise, que você tenha mais governança, mais transparência, e eu me refiro a coisas básicas, exemplo, automações de split de pagamento.
o mercado hoje, por incrível que pareça, ainda tem um double check que o cara precisa ver a lista e apertar o botão. Isso pode ser uma automação. E uma automação aonde? Uma automação em cima da estrutura de smart contract. Então, dentro dessa seara, nós incorporamos, né, ao grupo, em verdade, já na linguagem que eu aprendi bem nos últimos anos, né, tenho tentado, nós fizemos um fork de uma rede privada permissionária chamada Bywise, onde nós criamos uma infraestrutura proprietária, né, esse fork deu origem a ChainX, que é uma rede permissionária, privada, interoperável com todas as EVMs, né, as demais, mas isso traz para a gente uma maior liberdade, vamos dizer assim, na programabilidade dessas automações, desses contratos. Então, a ChainX, ela está no ar, né? A Bywise tem uma longa história, inclusive, focada ali em soluções empresariais, para rastreabilidade, cartórios, etc. O que a gente fez foi, nesse fork, criar uma camada, né, de adaptação para atender, né, as demandas do mercado. E pretendemos, né, vamos protocolar agora na segunda chamada do Drex, já mais maduro, para fazer testes, né, a Vera, né, de fato, ali com o uso da rede, para entender TPS, para entender a escalabilidade que ela tem. No entanto, esse jogo do blockchain, né, da infra, de ser o layer zero, ou a principal rede, não é bem o jogo que a gente está jogando, né? O ponto aqui é você conseguir conectar e interoperar com todas as redes. A ChainX, por exemplo, está em implementação, né, de integração com a Chainlink, por exemplo, lá fora. Então, é apenas para a gente ter o domínio interno e conseguir, né, desenvolver, testar, fazer soluções com um controle maior de custo e sem correr riscos desnecessários, usando redes, por exemplo, enfim, redes públicas, né, etc. Tá bom. Conta um pouquinho da trajetória desses últimos anos, né, em termos, vamos dizer assim, societários, Felipe. Então, assim, como é que foi isso? Teve captação? Como é que vocês sobreviveram? A empresa hoje já tem uma receita que se paga? Como é que foi essa trajetória até hoje? Como é que está sendo, né, Gustavo? Como é que está sendo, exato, que ainda continua, né? Cara, duríssimo, duríssimo. Foram anos bem desafiadores, que exigiram, eu diria aí, todos, né, empreendedores, bastante resiliência. Não podemos esquecer, porque a memória é curta, né, natural, que, sem contar o óbvio de pandemia, etc., mas para o nosso universo aqui, 2022, perdão, com o início ali da quebra, né, do Silicon Valley Bank, começa o inverno, que dizem que está acabando, mas até hoje o inverno ainda está meio frio, né? Está indo aos pouquinhos, melhorou de fato. Então, basicamente, a jornada aqui, ela começa com a entrada da Domo, né? Justamente em 2020. Eu acho que se nossa conversa foi em fevereiro de 2020, eu nem sei se o deal já tinha sido feito, inclusive, com a Domo, que a Domo entrou em fevereiro ou março. Eu tenho que Eu olhar acho que foi depois, porque eu estava vendo o vídeo, eu estava revendo o vídeo, a gente não comentou nada, então provavelmente foi depois. Provavelmente, eu estava negociando ali. Estava nos finalmente. Estava nos finalmente. Então, a Domo entra com o fundo seed money, né, deles em 2020, levantando 3 milhões de reais aí no estágio seed. Cara, a gente cresceu muito, chegamos final de 21, com toda essa história que eu te contei, início de 22, como líderes via 88, né, via crowdfunding, e com o mesmo pitch, que era, conseguimos validar nesse universo. Mercado, me dá dinheiro aqui para um Série A, que nós tentamos sair no iníciozinho de 22, só que eu acho que a gente chegou tarde. E chegamos tarde, Silicon Valley Bank já tinha, né, desencadeado tudo isso, e aí os term sheets saíram da mesa, e de lá para cá, a gente não parou de crescer e de evoluir. Mas a gente deu um step back e disse, poxa, não tem dinheiro de Série A, vamos fazer um bridge. Então, a gente fez um bridge dentro de casa, né,
sem rodadas efetivamente trazendo VC, etc., para construir tudo isso. Isso, o bridge aqui em 22, que nos levou até finalzinho de 23. 23, o BS2, né, o Banco BS2, o CVC, né, do Banco BS2, inclusive uma iniciativa, tanto quanto recente, a gente foi a primeira investida do CVC, né, do BS2, entrou no cap table, ainda, né, numa espécie de bridge extension, e agora, nesse exato momento, a gente está com uma rodada em andamento, que é um pre-Series A, para que a gente consiga, né, implementar bastante tech, bastante coisa aqui que está sendo construída. No entanto, do ponto de vista aqui de lógica, né, e saúde da companhia, a gente aqui tem que ir calibrando, né, a temperatura, porque é um negócio que necessita de investimento, né? Mas é CAPEX, esse investimento é em tech, em plataforma, em soluções, em adaptações, né? Só ao longo dos últimos 18 meses, toda essa mudança regulatória, a gente teve que abrir umas 4 empresas reguladas, né? E tudo isso aqui é CVM, autorizações, né? Burocracias, etc. Então, nesse time agora, a gente com o Pre-Series A, né, que a gente está aí desenhando, a gente volta back on track. Eu espero que o timing do mercado também case, parece que está casando, né, com o pitch certo, o discurso certo, para a gente aí sim surfar, né, novos mares. Entrar para exponencializar. Conta um pouquinho para a gente, então, já que a gente entrou um pouquinho nessa onda de mercado atual, como é que está a Blox, o que é o tamanho da Blocksearch, quantas pessoas trabalham, qual o número de coisas que vocês já fizeram, tipo, Claro. sei lá, receita, sei lá, como é que vocês estão hoje? Sim, não, muito bom. A gente aqui, são diversos indicadores, né, no fim, mas hoje a gente tem os principais KPIs, né, que a gente analisa, começando do lado que movimenta, né, o ambiente tecnológico, a plataforma, que é o buy side. Como eu disse, né, a gente tem aqui os investidores individuais. Esses investidores individuais vieram ali da nossa origem, são 40 mil investidores, hoje aqui dentro da base. Só no varejo, nós colocamos ao longo do tempo, ou seja, via 88, 300 milhões de reais em ofertas, distribuídos em quase 90 operações, né, em volume, só 88. Quando a gente vai para o quadrante do institucional, que é um outro ambiente, até por uma questão regulatória, né, são segregados o profissional / institucional e o investidor em geral, né, dentro aí das regrinhas da CVM. A gente tem hoje cerca de 400 investidores institucionais cadastrados na plataforma, e aí eu me refiro a gestoras, né, de fundos estruturados, sendo que no mercado, se a gente for olhar lá na CVM, a gente deve ter pouco mais de 700 gestoras que atuam com FDIC, FIP, FII e FIAGO. Só que desses 400, a gente tem uma camada que é o que a gente denomina aqui de usuários validados. É o cara que tem contrato, já manda proposta, etc, etc. E hoje, esse cohort aqui são 218 investidores, né, institucionais, né, dos mais diversos, que acessam aqui a plataforma. Do outro lado, são 15 boutiques, generalizando, né, 15 boutiques sell-side, são os Capital Solutions, etc., que utilizam o ecossistema nas suas mais diversas soluções, seja só tecnológica, só regulatória ou ambos. Hoje, esse funil, contabilizando todo mundo, ele vai para 7 bilhões de reais em operações, desde o topo até o final. Naturalmente, o índice de mortalidade, né, nessa jornada, ele faz parte do jogo. E nesse exato momento, né, dentro aí da plataforma, a gente tem um volume, né, de receita que agora, esse ano, tende a fechar ali na casa buscando seus 12 milhões de reais. E aí sim, contabilizando
essa nova vertente, né, que seria do investidor institucional. Como eu disse, essa história é história recente, né? Eu acho que é recente para todo mundo. Não para a galera que faz offline, mas é recente para todo mundo que está tentando digitalizar ou atua mais digital, porque foi somente após a entrada em vigor da resolução CVM 160, dia 2 de janeiro de 2023, que se tornou possível você ter uma maior flexibilidade na apresentação das operações para o investidor institucional. Não sei se você lembra, Gustavo, mas a antiga 476, resolução CVM, a instrução CVM, ela tinha uma limitação, você só podia apresentar as operações, os deals para 70 investidores com 50 subscritores. Porra, eu fazia os PowerPoint na minha época lá atrás, um de 70, 2 de 70, 3... Você tinha que controlar quem está recebendo para não fugir. Exatamente. Então, essa perspectiva, né, foi que trouxe uma mudança interessante e a gente está bem animado com o crescimento e as perspectivas de futuro. Você comentou, falou algo um pouco na pergunta anterior com relação ao mercado secundário, né? De fato, o mercado secundário de estruturados, né, no Brasil, ou seja, dessas operações que são menos líquidas, menos óbvias, também é algo que a gente agrega nessa nova fase, né, da Blocks ao ecossistema. Atualmente, a gente só vem fazendo as ofertas primárias. No entanto, a gente, até o final do ano, já em primeira mão, tá? Vou dar aqui uma colocação em primeira mão. A gente tem uma nova plataforma, né, que está sendo trabalhada há 18 meses, que vai ao ar, né, totalmente reformulada, né, com essa pegada de Capital Market as a Service. E nesse ambiente dessa plataforma, a gente começa a ter uma composição transacional de secundário bem importante. Tá bom. Deixa eu pegar um outro lado dessa história desses últimos 5 anos, Felipe, que é o lado das coisas que não deram certo, né? Então, assim, a gente acabou falando aqui da coisa, mas certamente tem coisas que não deram certo e que a gente comenta que vira aprendizado, Muitas. né? Aquela coisa que virou aprendizado, né? Não deu certo, é que a gente fala que chama que virou aprendizado. Então, assim, qual que foi, acho que talvez, o grande aprendizado aí que você teve nessa trajetória dos 5 anos, ou qual que deu muito errado e que você aprendeu muito com isso? Cara, eu acho que são vários, né? Erros aqui é o que a gente mais comete, mas eu sou muito da teoria, não só no discurso, mas efetivamente na prática, que, porra, vamos errar, velho. Pode errar, mas vamos errar rápido. Né? Vamos errar porque você aprende e já ajusta, né? Não tem jeito. Mas eu diria que alguns erros interessantes, né? O principal deles foi encontrar o posicionamento correto. Eu diria que até a gente encontrar o nosso lugar, que hoje é meio de campo, infraestrutura, as a service, né? Sem uma concorrência direta com ambos os lados, ou seja, servindo de fato o mercado, a gente teve até, por necessidade de sobrevivência, ao longo do tempo, para testar modelos, que tatear N coisas. Eu acho que o maior aprendizado, não por ser um produto ruim, mas, cara, a gente aqui fez uma oferta pública, saímos, né, para uma oferta pública de um fundo de crédito de carbono listado na B3, ou seja, nossa gestora saiu, cara, puta prospecto e tal, e fomos, né, para captação, e acho que quis Deus aí que tivesse ali um evento, foi bem na época do evento do Credit Suisse, e aí a oferta não saiu, ela não foi liquidada. Gastamos tempo, energia, dinheiro, mas talvez se esse produto tivesse listado, a gente não teria construído tudo que a gente construiu, né? A gente não estaria aqui, né? Talvez tivesse caminhado para ser mais gestor buy side do que de fato o que é que nós somos. Então esse foi um erro bem importante. Outro erro bem relevante também, e que exigiu para a gente, né, uma escolha, né, bem óbvia, foi deixar de ser, ou tentando ser ao longo do tempo, uma casa de produto, ou seja,
Nós fazemos a curadoria, nós olhamos o risco de crédito, se aquele negócio é excelente ou se não é, etc. Naturalmente, isso muito impulsionado pela necessidade de atender essa demanda do investidor de varejo. Mas a gente entendeu ao longo do tempo que, como ecossistema, plataforma, eu preciso ser agnóstico, principalmente quando eu falo do investidor institucional. Ora bolas, você tem casas, por exemplo, como a Jive, Algme, Quadra, que olham, só como exemplo, olham special seats, olha distress, olha empresas em recuperação judicial. Se eu tenho um modelo, e eu não tenho preferência por isso, mas se eu tenho um modelo que eu digo, eita, esse negócio é ruim, epa, bom ou ruim é relativo. No iFood tem gente que gosta de comida, sei lá, coreana, né? Ou vamos pegar uma coisa bem estranha, né? Da Finlândia, né? Por exemplo. E deve ter um restaurante com comida finlandesa lá no iFood. Talvez não seja o que vende mais no domingo à noite, né? O que vende mais no domingo à noite é pizza, mas tá tudo bem, tá lá. Então, esse aprendizado também de adaptar, né, a nossa jornada de produto, não na ótica do que a gente acha, mas na ótica do que o mercado quer, os usuários querem e o público, nesse caso, o buy side, ele indica, foi um grande aprendizado. E parece simples falando assim, mas é uma mudança cultural de deixar de ser, né, uma casa com origens e raízes no mercado financeiro tradicional para adotar a cabeça tecnológica, né? A cabeça, de fato, né, tech, com testes, com MVPs, com o conceito, de fato, de Lean Startup, né? De, vamos testar, validar e escalar, e isso foi bem desafiador, até pelas skills, né? Minha e dos sócios, a gente foi aprendendo, né, ao longo do caminho, mas, graças a Deus, estamos vivos e conseguimos chegar do outro lado, né? Sim, e acredito que isso tem a ver um pouco também com essa mudança, um pouco de sair de um pedaço do público, sair de público individuais, né, de pessoas, para ir para o público institucional, né? Porque assim, quando você está lidando, criando um produto, uma oferta de algum crédito para o indivíduo, você sempre vai tender a ser mais, talvez mais restrito em relação a isso, porque você imagina que ele não vai entender o que ele está comprando, né? Quando você está indo para institucional, o cara é uma casa gigante que só faz isso, ele provavelmente entende mais daquele negócio específico até do que você, que é a plataforma, né? Cara, exatamente isso, e eu uso sempre às vezes até os institucionais perguntam, tá, mas como vocês fizeram a análise? Eu disse, olha, a gente tem critérios, claro, que são critérios legais, né, são critérios ali de compliance, due diligence, etc. Lógico que crime ambiental, lavagem de dinheiro, trabalho escravo, são todas as obrigações, no fim, que a gente tem que cumprir, mas o cara é muito mais capacitado com seus 50 economistas, né, e analistas de dizer se aquele negócio encaixa ou não no perfil dele do que a plataforma, né? A gente vem dentro desse conceito, eu falo também muito aqui, Gustavo, que a gente está mais para o Mercado Livre. Mercado Livre, loja oficial do Mercado Livre do que o OLX. Quem que eu audito, no fim, para fazer parte do ecossistema? O dono da lojinha. Assim como o Mercado Livre, para autorizar e dar o selo de loja oficial da Nike, da Apple, da Adidas, ele precisa validar que a Adidas é a Adidas, né? Que a Nike é a Nike. A gente, para o nosso dono do deal, né, para o sell side, eu preciso saber quem é ele, se ele tem experiência, se não tem, qual o track record, etc. Mas uma vez habilitado o workspace desse usuário, daí eu não entro na minúcia da operação que ele está validando ou subindo na plataforma. Sim. Felipe, eu vou pegar aqui, eu peguei, escutei, né, como eu falei, aquele vídeo que a gente gravou lá, aquela entrevista que a gente gravou lá quase 5 anos atrás, e lá você comentava de cinco segmentos que vocês estavam entrando, né, que eu vou até pegar aqui, eu anotei, imobiliário, energia, agro, ativos judiciais e ativos comerciais, né, então, faltou um aqui, porque são 1, 2, 3, 4, ativos judiciais e comerciais são 2. Então, imobiliário, energia, agro, ativos judiciais e ativos comerciais, que é o que você tinha lá atrás como plano de montar. Continua isso ou o negócio se ampliou? O quanto hoje dos produtos tem a ver com esses 5 segmentos, o quanto tem a ver com outros que apareceram no meio do caminho aí? Olha, é bem interessante.
seguem exatamente nessa mesma linha. O que eu acho que muda, né, consideravelmente é o tipo de instrumento que representa isso, né? O que eu quero dizer? Agro, infraestrutura, imobiliário, antes das evoluções regulatórias, né, a maneira de se colocar no mercado era através de um veículo, uma operação de equity, um SIC, que é o contrato de investimento coletivo, que evoluiu muito, mas guarda as suas particularidades, as suas dificuldades também. Com a evolução regulatória, né, como um todo, esses segmentos continuam e estão representados em 3 papéis somente. Olha que coisa interessante. CRI, CRA e o Coringa, que a CVM criou também recentemente, que é o CR, que é o Certificado de Recebível, que é meio que o Coringa para todos aqueles papéis que não se encaixam dentro do CRI e do CRA. Né? Então, o judicial, imagina um CRJ, Certificado de Recebível Judicial. Energia dá para ser CRI, mas dá para ser também debenture de infraestrutura. Então, eu diria que o segmento seguem os mesmos, com estruturas muito mais robustas, né, do que outrora a gente tinha. Tá bom. Olhando um pouquinho para frente agora, Felipe, acho que eu espero que a gente não demore mais 5 anos para voltar aqui, eu vou te chamar antes, não ficar tão grande. Mas assim, pensando numa trajetória para frente aí, 2, 5 anos, tal, como é que você imagina a Block se desenvolvendo? Ou de uma outra forma, o que é sucesso para você olhando daqui 5 anos? Olha, eu acho que tem um livro que eu recebi recentemente, li, que é do camarada que esqueci o nome dele, que foi fundador do Uber, que é Apaixone-se pelo problema, não pela solução, né? O título do livro é bem peculiar. Então, poxa, o que é sucesso para mim? Eu entendo aqui que a Blox ela será bem sucedida, conseguindo, de fato, fornecer uma jornada fluida, integrada, end-to-end, para emissões no mercado de capitais. Toda a infra, toda a regulação, toda a tecnologia que a gente montou foi para que esse quebra-cabeça se encaixasse. E olha que coisa interessante. O meu sonho de empresa e de ecossistema e de mercado é um mercado que atua dentro de uma lógica de composability, né? Não necessariamente você precisa ser o verticalizado e o exclusivo. O cliente aqui nosso, o nosso usuário, ele não precisa utilizar todos os meus serviços. Ele pode compor com aquilo que ele precisa para aquele momento. Então, exemplo, ele é um play de... Esse é meu sonho, né? É difícil porque é uma mudança cultural e de encaixe tecnológico. No entanto, eu vejo isso, né? Eu vejo isso vindo com blockchain, com a infraestrutura, etc. Ora bolas, uma securitizadora, eu tenho uma securitizadora, mas uma securitizadora que queira usar o nosso ecossistema, eventualmente ela é a SEC e ela quer um módulo que é um módulo de precificação, ou ela é a SEC e ela quer usar somente a distribuição. Tá tudo bem, né? Você consegue compor. Essa é a minha visão ali de futuro, dentro de uma linha, né, de você ter, de fato, ali um ecossistema, né, etc. Muitas mudanças, né, devem acontecer, já estão acontecendo, mas certamente com a chegada, né, do Drex, efetivamente, o mercado deve amadurecer cada vez mais e a gente terá, né, certamente uma integração, uma fluidez muito maior. Isso tudo, no fim do dia, vai para 2 indicadores, que é o que a gente tenta acompanhar e eu acho que devemos perseguir, é também indicador de sucesso. Ser mais rápido, mais barato e mais transparente. E transparência, entenda-se governança, rastreabilidade, etc. Então, você tendo um mercado de capitais que tem esses 3 fatores, o céu é o limite aí para o mercado, né? Sim. É curioso você comentar isso, porque é uma coisa que você deve se deparar bastante, e eu me deparo muito quando fico nessa intersecção entre mercado cripto e mercado tradicional,
né? E muitas das vezes tem muita discussão no mercado tradicional ainda de IP, né? Como é que eu traduzo IP em português? Investment Banking? Não, Não. não de investment bank, de propriedade intelectual. Ah, sim, ok. Então, o cara desenvolve propriedade intelectual, que é uma coisa que em cripto não existe, é tudo tudo aberto, né? Então, assim, Open Innovation, então você consegue copiar o fork que você falou lá da plataforma, você copia, faz o teu, né? Então, assim, é uma mudança muito de filosofia do mercado financeiro tradicional para que a gente consiga ter tudo aberto, de tal forma que as pessoas consigam fazer essa componibilidade, né? Esses bloquinhos que você comentou, né? É uma coisa que eu vejo acontecendo, né? Mas acho que ainda toma um tempo para essa cabeça dar uma mudada para ver que o cara não vai ficar lá fazer um negócio, é propriedade intelectual, eu não vou abrir para ninguém, vai ficar só aqui na minha casinha, que é coisa que em cripto não tem, né? A própria B3 como talvez certamente o maior, né, e único, né, bolsa ali expressiva, né, no nosso mercado, deve se ter adaptações, né, vindas da entrada de novas bolsas que estão vindo, né, diversos anúncios, etc. Isso por si só, né, já diz que, poxa, eu preciso ter aqui uma interoperabilidade. O que está aqui tem que ser refletido aqui, vice-versa. Eu acho que o mercado ele vai levar o tempo dele, mas vai se adaptar, não tenho muita dúvida. E daqui para lá, até lá, né, você falou um horizonte ali de 2 anos, a gente tem aqui como meta, né, ambição, a gente se consolidar e estar ali, de fato, entre os top players, né, em alguma dessas caixinhas, nessas searas, fazendo parte, né, de fato, desse novo mercado de capitais que está surgindo. Muita gente competente, né? Eu acho que, como já comentamos várias vezes, o próprio regulador vem caminhando nessa direção, provocando muitas discussões, né? As associações, a Ambima, as associações mais específicas. Então, cara, é tão gigante o tamanho do nosso país, se a gente olhar para a América Latina, né, como um todo, e o potencial do mercado de capitais se desenvolver, né, e eu acho que tem trabalho aí para mais uma década, tranquilamente. Tem muita coisa, com certeza. Felipe, tem mais ou menos um tempo que eu fico aqui, a gente já chegou perto dele. Eu queria te deixar um espaço agora para dar uma mensagem final aí para quem nos ouviu e onde que eles continuam essa conversa contigo. Show de bola. Bom, eu queria primeiro agradecer, Gustavo, excelente conversa, é um prazer conversar com você, que eu acompanho, né, naturalmente, nas redes, nos artigos, nos posts, e vem você refletindo toda essa jornada, né? Interessante, e se a gente for olhar ali desde das primeiras publicações, etc., como a coisa vem evoluindo, né? Então, agradeço demais a oportunidade de voltar aqui e dar esse overview do que também a gente evoluiu. E me coloco super à disposição. Eu, de novo, sou um defensor de termos um mercado colaborativo, e eu entendo que o grande desafio aqui de todos de fato, trazer uma mudança, né? Uma mudança para termos, né, um ecossistema mais seguro, onde a gente afaste de uma vez por todas aquela pecha, né, de que a inovação, a criptoeconomia, o uso do blockchain, etc., está atrelado a necessariamente altas volatilidades, né, aquela confusão que ainda existe. Então, sou um entusiasta e aqueles que quiserem continuar essa conversa e a gente possa, de alguma forma, né, somar nesse quebra-cabeça, seja no âmbito regulatório, seja no âmbito tecnológico, eu sou um cara ali do LinkedIn, então, podem procurar lá Felipe Souto, né, e todas as redes da Blocks, e eu, respondo todo mundo e adoro conversar, seja videoconferência, seja café. De novo, agradeço demais a oportunidade, Gustavo, de contar um pouco o que a gente está fazendo e espero vê-lo em breve. Ótimo, obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu adoro essas conversas que são continuidade de conversas anteriores, né? Porque a gente já tinha a trajetória, está começando, e vem do sucesso, né, Felipe? Porque eu tenho uma frase que eu uso muito e cada vez uso mais, que é aquela história de que a gente fica muito na árvore e esquece de olhar a floresta.
né? Então acho que é um pouco, e para todo empreendedor que nem você também é um pouco isso, você fica ali tudo naquele dia a dia, etc, etc. Mas de vez em quando é bom dar uma olhada e ver o quanto você progrediu nesses 5 anos, né? Um pouco dessa coisa, quando a gente pega aquela conversa 5 anos atrás e pega hoje, caramba, né? O negócio é muito maior, você teve muito mais aprendizado, é um negócio totalmente diferente nesse sentido, muito maior do que estava naquele momento lá atrás, né? É muito legal ver isso. Eu também acho, obrigado pela oportunidade, fiquei até emocionado. Tá bom, Obrigado. Obrigado e nos falamos. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio, então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.